O Brasil tem um risco, gente, alto de registrar novos casos de uma doença que pode matar e que leva à paralisia. O país não alcançou nem praticamente metade do público-alvo que deveria receber a dose. O fato é que um número significativo de crianças estão desprotegidas. Eu converso agora, estava conversando com ele, o Marcelo, que acompanhou também a entrevista da Tânia com a Elisete, doutor Marcelo Golbo, que está aqui comigo. Marcelo, mais uma vez, obrigada. Imagina, viu? Mônica, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. A gente acompanhou ali e tem uma questão que eu quero trazer, porque é o seguinte, hoje, lá atrás, a gente não tinha muito acesso de algumas pessoas. Hoje a gente tem o acesso, quer dizer, tem o acesso e o desinteresse que sobrepõe a isso também, né? A gente tem um cenário duplo no meu entendimento, né? Hoje a gente consegue ter a vacina disponível na sala de vacinação, mas muitas vezes a gente não tem acessibilidade. O que seria isso? A gente não tem a população informada da real necessidade disso, ou quando a gente tem a busca, a gente pode ter dificuldade da população em ter acesso. Então, por exemplo, eu procuro uma unidade de saúde, naquela unidade de saúde eu não tenho vacina disponível, tenho na unidade ao lado. E às vezes, dependendo da população que a gente estiver falando, esse deslocamento não é um deslocamento simples e isso pode dificultar o acesso. Mas isso tende a ser a menor parte dos casos. O Brasil tem uma ampla distribuição de vacinas. A vacina da polio, ela é uma vacina que simboliza o SUS, a gente tem a campanha, a gente usa o Zé Gotinha, por conta da vacina da poliomielite. E é um cenário de alerta e de tristeza a gente perceber que existe uma baixa cobertura vacinal. Não só porque isso aumenta o risco, mas porque isso abre portas também para a gente discutir se essa vacina não está em dia, as outras também não estão. E aí a gente começa a abrir portas para que doenças que estavam erradicadas, com baixíssimo número de transmissibilidade, voltarem a aparecer. Eu fiz uma pesquisa aqui, olha, desde 2015 não se consegue atingir a meta, que é de 95%. E você trouxe uma expressão muito interessante, que é a real necessidade. Qual é a real necessidade de se ter essa proteção? Isso muda o perfil de mortalidade da população como um todo. Então, se a gente voltar no tempo, 40, 50 anos atrás, as pessoas morriam de coisas que hoje a gente não vê como causa de mortalidade. Muitas dessas causas ligadas à vacinação. Quando a gente volta mais um pouco no tempo, a gente vai se lembrar de um momento em que crianças morriam muito no Brasil. A mortalidade de crianças abaixo de 5 anos e especialmente menores de 1 ano era alta. E aí a criação do SUS e a campanha de vacinação massiva mudou isso. A gente não vê hoje com tanta frequência mortalidade infantil em decorrência de causas evitáveis por vacinação. A gente conta com uma sorte que é uma ampla cobertura anterior, limitando a circulação do vírus. Só que quando eu começo a cair sustentadamente essa cobertura vacinal, tenho menor quantidade de pessoas do que 70% da população vacinada, eu não tenho bloqueio mais epidemiológico. Por exemplo, se eu tenho 70% de cobertura, eu tenho pessoas que não foram vacinadas e que estão protegidas porque o vírus não vai circular. Entendi. Quando eu tenho menos do que isso, vai ficar totalmente descoberto a população que não se vacinou por algum motivo. E aí vai aumentando a chance de ter a doença novamente e aí vai alastrando. A gente tem casos no mundo, não tem? Sim, não é uma doença que está extinta, como a varíola, por exemplo. Ela está sob controle, significa que pela cobertura vacinal no Brasil não se registra novos casos do vírus selvagem. Só que a partir do momento que a gente cai essa taxa essa cobertura vacinal, a gente fica suscetível a isso. E aí basta um caso índice para que a gente tenha o reaparecimento da doença, como foi com o sarampo pouco tempo atrás. Exatamente. Antes de explicar um pouquinho mais sobre a transmissão, sobre o vírus, como é que é isso para que as pessoas possam entender, outro dia me perguntaram o seguinte, bom, a faixa etária é ali de até menores de 5 anos, né? Isso. Hoje, no Sistema Único de Saúde, como funciona? A vacina está disponível gratuitamente em qualquer sala de vacina do Brasil. Certo. E a gente tem o alvo para 2, 4 e 6 meses. A gente tem um reforço aos 15 meses e no esquema antigo aos 4 anos. Como que vai funcionar o novo esquema de vacinação? Ele é feito só com a vacina injetável, sem a vacina de gotinha, da campanha do Zé Gotinha. Então ela vai ser com 2, 4, 6 e 15, todas
injetáveis, que é a vacina que a gente chama de VIP, né? Atualmente ainda o esquema é com o reforço de 15 e 4 com a gotinha, que é a vacina oral, né? Então a gente tem que olhar os cartões de vacina dos nossos filhos, netos, sobrinhos, ver se está com isso em dia e se não tiver a gente pode regularizar numa unidade de saúde. Adultos, a gente tem um outro raciocínio, né? Um adulto pode se vacinar? Se ele não for vacinado, ele pode se vacinar, mas ele não vai ter essa cobertura dentro do Sistema Único de Saúde, por exemplo. Entendi. Né? O cartão de vacinas do adulto, ele é um pouco diferente do cartão de vacinas da criança. Agora, a população-alvo, menores de 4 anos, independente da idade, se o esquema não estiver completo, o que vai acontecer é que a gente vai regularizar. Aí aplica a vacina equivalente hoje, então vamos supor que eu só tomei uma dose e estou com 2 anos de idade. Então eu vou tomar a minha segunda dose e fazer os outros intervalos de 2 meses até regularizar o esquema. Que vírus é esse? Como que é a transmissão? Então, o vírus da poliomielite é um vírus de transmissão fecal oral. Então a gente consegue ter um alastramento muito grande, né? É um vírus que vai causando uma coisa que a gente chama de paralisia flácida. Então ele vai tirando o movimento dos músculos, porque ele gera essa paralisia e o músculo fica flácido mesmo, fica molinho, né? É diferente da paralisia de quando a gente tem um AVC, por exemplo, que o músculo fica rígido, que é uma paralisia espástica. Então, é uma paralisia que é irreversível, né? Então a gente vê muito de uma população que ficou com sequelas por ter desenvolvido a doença, pode levar à morte, dependendo do grau de paralisia. Então, quando isso atinge músculos que são respiratórios, por exemplo, a gente fica muito refém disso. Mas que tem suas possibilidades de tratamento, a gente usa medicamentos que tentam conter, né, reforçam o sistema imune e tentam conter o avanço do vírus, mas que é algo que poderia ser 100% evitado, né, de não ter nenhum tipo de complicação com a vacina. Só para a gente fechar, alguns municípios lançaram a estratégia de busca ativa. Isso pode funcionar para a gente atender, né, estar perto, buscar essas pessoas para proteção? A busca ativa é uma das melhores ferramentas que a gente tem para garantir a cobertura de quem não foi vacinado. Então, como funciona isso? Em locais que a gente tem estratégia de saúde da família, que tem o médico de família, tem os agentes comunitários de saúde, a gente tem uma população no nosso radar que a gente sabe que é alvo, né, e que a gente esperaria que fosse vacinada. Quando a gente não atinge isso, a gente acaba fazendo a busca ativa. Então, você não foi na consulta no prazo determinado, o agente de saúde vai lá bater na sua porta e perguntar: olha, tá tudo bem, eu vi aqui que não teve a vacinação ou não teve a consulta, vamos fazer esse agendamento, vamos buscar? E em alguns casos você inclusive leva a vacina nesse momento, né? Então você já faz a busca ativa já com a malinha da vacina e já dá ali naquela hora, né? Então é uma das estratégias que a gente tem. É interessante a gente também comentar que esse tipo de campanha, ele é contínuo, né? A gente tem momentos de intensificação da campanha da vacina, mas é disponível o ano todo. A vacina da polio está sempre disponível. Então, com esse recado do Dr. Marcelo Gobo, que gentilmente veio amanhã total, dá uma espiadinha. Olha, garanta a proteção dos seus filhos, seus sobrinhos, dos seus netos, tá? Junto com o Dr. Marcelo Gobo, que é médico da família, essa simpatia, vou para o intervalo e vou convidá-lo para a cozinha da Vasti, assim como eu te convido também. Até já!